Olá, tudo bem? Outro podcast, a Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar, vender ou alugar o seu imóvel. Aqui eu trago especialistas. Seja bem-vindo. Eu sou o Silvinho, o host desse podcast. E os especialistas de hoje fazem a diferença no meu mercado. Eu tenho a honra de falar que o mundo imobiliário me entrega e me dá boas amizades como essa. Os caras são meus vizinhos e estamos criando uma boa relação de amizade. Muito prazer, Diógenes Saad, seja Beleza, bem-vindo. obrigado. Gustavo Fala, Crozara. Silvinho, beleza? Vocês estão bem, velho? Bem demais, Tudo graças certo, a Deus. Graças Cara, a Deus. muito obrigado pela presença de vocês. Vocês têm muito a contribuir com o nosso canal A Moeda, que é uma dádiva para quem quer entender mais sobre imóvel. Aqui na nossa cidade, Uberlândia, que é exponencialmente grandiosa para quem quer investir na moeda imobiliária. Sejam bem-vindos. As primeiras palavras de vocês. Além de, para complementar, né? Além de comprar, vender, alugar, construir também, né? Isso aí, nós vamos falar sobre isso, Sobre né? isso também, é isso aí, porque nosso mercado, ele realmente muda a vida das É pessoas, isso aí, cara. influencia em tudo, mesmo quem pensa que não tá dentro do jogo, tá, porque tá sendo influenciado no dia a É isso dia aí. por esse mercado. Então, graças a Deus, a gente vive num mercado muito completo e numa cidade bem Punjante, forte, punjante, como se diz. Isso aí. Uma cidade bem legal mesmo de viver Irmãos, esse mercado. obrigado por vocês estarem aqui. Nós que agradecemos, Silvinho. Eu começo sempre com uma pergunta para que as pessoas conheçam mais o Diógenes e o Gustavo. A dupla perfeita. Quem é Diógenes Saad? Se prepara que a próxima é com você. Tá bom. Pois é, o Diógenes Saad é um formado em administração aqui na Exanc, em Uberlândia. Cara, sempre trabalhei na área comercial. Louco, né? Essa loucura de área comercial sempre. E com muitos sonhos na vida, né? Construindo, inclusive, nesse momento, esses sonhos. Legal. E trabalhava vendendo caminhão. Que massa, velho. Comecei em banco, lá atrás, moleque. Depois fui para vender caminhão na Volvo, em Patos de Minas. Ó, Patos. Quando eu casei, apareceu a oportunidade da gente voltar para Uberlândia. E nesse momento, Gustavo, meu cunhado, quem não sabe, Ah, isso aí. aí foi, vamos entrar de cabeça nesse jogo aí dos imóveis. E nunca trabalhamos nesse segmento imobiliário, né? Nunca. Nunca, cara. E fomos aprendendo por nós mesmos. Legal, na prática. Na prática, apanhando, cara. E pegamos um momento muito legal, 2012, 13. Um momento muito legal da cidade, porque a cidade começou a crescer muito, né? Mudou muito dessa época pra cá. E, cara, Proprietário da... Elite Imobiliária, Junto com o Gustavo. junto com o Gustavo. E tem o nosso grupo, né? A gente tem um grupo empresarial, na verdade, que nós construímos. O que acontece? Nós demos sequência a um trabalho da mãe do Gustavo, da Simone Crozara, Boa. que é a pessoa saber que mais sobre nós isso. temos a honra de poder elevar e aumentar o que ela vem construindo com a integridade dela. Então, a gente tem essa responsabilidade. Nós temos que honrar o nome dela, fazer tudo certo. Ela está no jogo ainda. Sim. Vou falando aqui, Sim, depois o Gustavo fala Gustavo. dele. Vai. Exato. A Elite, ela começou de fato com a Elite Assessoria Documental. Legal, cara. Na verdade, há 35 anos atrás, a minha mãe, ela sempre trabalhou em cartório de notas, né? Então, ela adquiriu muito conhecimento nessa parte de documentação imobiliária, escrituras, contratos. Então, ela resolveu abrir um escritório de despachante imobiliária. Graças a Deus, hoje ela é extremamente respeitada no mercado, né? Atende grandes construtoras, incorporadoras, tem vários clientes importantes para a cidade, né?
E o que o Jorge falou que ele sempre... Que a gente nunca trabalhou nessa parte imobiliária antes de começar a Elite, né? Mas eu, desde criança, eu escuto falar de documentação, de escritura, de contrato, de averbação. Então, assim, dentro do escritório dela, eu saía da escola e ia para o escritório dela. Boa. E sempre tive contato, embora tenha... Eu fiz administração também, né? Agora falando um pouquinho sobre mim, né? Quem é Gustavo Crozara? Gustavo Crozara. Bom, eu tenho 38 anos, também sou formado em administração pela UFO. Tenho um MBA em gestão financeira. Sou um cara mais de números. Legal. Então, essa parceria minha com o Jorge dá muito certo exatamente por isso. Finança e comercial. Um mais comercial e um mais de finança, de números, de organização. Uhum. Então, assim, hoje a nossa sociedade, a gente é como irmão. Né? Embora eu seja casado com a minha irmã, parece que eu sou mais irmão dele que da minha própria irmã. Legal. E então, assim, depois que eu formei em administração, eu fui para outras áreas, né? Trabalhei na atacadista, trabalhei em empresa de tecnologia, tudo na área administrativa. E aí, quando o Diógenes resolveu vir voltar para Uberlândia, né? Quando ele casou com a minha irmã, eles foram morar em Patos. Depois voltaram para Uberlândia. Patos de Minas. É isso aí. Voltaram para Uberlândia e a gente resolveu encarar. Falar, vamos... Mexer o doce. A gente já tinha o escritório da minha mãe já consolidado, com vários clientes ali potenciais de compra e de venda. Ou seja, a gente percebeu que ela estava com os caras ali no escritório, fazendo transações, escrituras, documentações e tudo mais. Estava com o cliente na mão. Com o cliente na mão, e a gente percebeu nisso aí. Falou, pô, vamos ganhar dinheiro em cima disso. Então, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, que não tinha nada a ver com a área. O Diógenes pediu demissão da Volvo. Pode falar nome? Pode, à vontade, velho. E a gente Bom, resolveu se encarar... Se quiserem patrocinar o podcast, fica à vontade. Mas pode Bom falar, demais, pode né? falar. A gente resolveu encarar o mercado imobiliário, né? Há 12 anos atrás, Legal. desde 2013. E... Então, de lá para cá, a gente teve vários desafios e assim, a gente teve que se inovar. Eu acho que esse mercado imobiliário, se você não se inovar, se você não estudar, se você não correr atrás... Você vai sempre ficar para trás e o mercado vai te engolir. A gente, além dessa parte de assessoria documental, além da parte de consultoria de vendas, aí a gente resolveu, aí já entrou o meu pai, o Renato Crozara, na história do nosso negócio também, que caminha até hoje com a gente, onde a gente criou a Crozara Saad Construtora. Legal. A Crozara Saad tem 10 anos, 11 anos por aí, foi mais ou menos 2014, né? E no mercado de construção de médio e alto padrão. Né? Hoje o nosso foco é mais construções em condomínios fechados. Boa. A gente tem imóveis próprios para venda, né? Que a gente constrói e vende, e administração de obra. Legal. Então o nosso grupo ele foi criando braços, ele foi abrindo os leques de forma... Dentro do mundo imobiliário. Dentro do mundo imobiliário. De forma que a gente consegue atender hoje desde de pessoas que querem comprar, pessoas que querem construir, pessoas que querem comprar o primeiro imóvel. A gente tem também a E+ Imobiliária, que Legal. é uma imobiliária que a gente criou ano passado, voltado para o segmento Minha Casa Minha Vida, né? Fala um pouco mais, manda um abraço pro Sandermon, sócio nosso, que tem também um podcast, Vida Longa ao Podcast é mais podcast. Pode é mais. Pode é mais. Arrebenta aí, irmão. E a gente precisa disso, velho. A gente precisa disso. É isso mesmo, um agrega ao outro. Agrega ao outro mesmo. Isso mesmo. Então a gente tem essa operação voltada para Minha Casa Minha Vida. Ela é uma operação separada da Elite, né? Ela é uma operação que tem os próprios braços, as próprias pernas, mas a retaguarda é sempre a mesma, né? A história, o histórico e o jeito de conduzir as negociações, ela depende do padrão do imóvel. Boa. E daí a gente tem também outra empresa do segmento. Agora vamos lá. Conta para o Gustavo passou uma manteiga, mas o que é o Grupo Elite? Quem faz parte? Como que funciona esse ecossistema de vocês? Quem são sócios? Você precisa de falar de uma sócia aí muito importante, senão se chegar em casa você não vai ter nada. Tá certo. Fala dela. Hoje assim, é um grupo empresarial composto por Elite Assessoria Documental,
A empresa hoje é responsável por fazer RI. Elite Imobiliária, sócio sou eu, Gustavo, a Simone Crozara, o Rafael Dias e o Eliston Júnior. Nós somos 5 sócios na Elite Imobiliária. Cada um com suas funções. Tá faltando uma aí, não? A Patrícia, eu costumo Não, falar que é o sócia seguinte... de vida. Não, eu falar costumo dela, falar o velho, seguinte, tem que falar. ela, na verdade, é a dona de tudo. Ela é a chefa. Que é o seguinte, ela fala Paty, por um mim, abraço. ela fala por mim, pelo Gustavo, pela mãe do Gustavo. É a dona de Ela tudo. põe a ordem na casa. É isso aí, é a que manda. Ganhou agora. Fez o jabá. E temos a Elite Fazendas, que é com o Honorico Neto. Acho que eu tava com ele no É nosso Marquinhos. vizinho, é nosso Nosso vizinho. vizinho, é nosso lá no vizinho também, lá no Esplêndido, Esplêndido. Cara, eu falo que esse CNPJ é o nosso CNPJ a nível Brasil. Ele é especialista em fazendas. Legal, só em fazendas. Norte, Nordeste, Centro-Oeste. O cara, eu ligo pra ele, você tá onde? Tô no Pará. Falei, pô. Aí, assim, Sim. e tem a EMAIS, que é com Que tá a sociedade, no outro braço. que é a sociedade com o Sandermon. Então, nós temos essas empresas, a Cruzara Saad, do Gustavo, do pai dele. Todas as empresas, essas são fundadas através de parcerias, né? Então, assim, a gente foi construindo e é tão legal que foi o mercado que construiu ela, né? As oportunidades que esse mercado apresenta. E eu falo que nós somos muito agregadores. Então, assim, as empresas, elas aparecem de oportunidades e nós realmente investimos nessas oportunidades. Cara, vamos. A gente confia muito no potencial do mercado, a gente confia muito no nosso potencial, nas nossas capacidades e realmente investimos. E até hoje é tudo certo, né, cara? Se você for parar para pensar, com muitas dificuldades, nos qualificamos para isso. Quando a gente começou a construtora, cara, a gente era muito louco. A gente começou na cara e na coragem, assim, monstra. Vendia minha casa. Eu tinha uma casa própria, o Gustavo tinha casa. Vendeu a casa dele. Cara, e fomos. Nunca fizemos nada, assim. Meu pai já teve construtora. Meu pai faleceu, eu tenho 20 e poucos anos, então eu era criança. Você nem lembra? Não, lembro, assim, de algumas situações. Você não participava ativamente. Não, nada. Então, assim, mas assim, cara, a oportunidade apareceu, vendemos. E, ao mesmo tempo, foi quando a gente construiu a Elite, assim, de imobiliário e nunca trabalhamos nesse mercado. Nunca. Para pensar. A gente mudou a vida completamente. Começou em 2012. 2012 a Elite, 2014 mais ou menos a Cruzara Saad. E nós mudamos a vida completamente para investir nesse segmento que nunca trabalhamos. Sabe, é muita coragem, se você for... E eu era extremamente estabilizado, o Gustavo extremamente estabilizado. Nós não estávamos falando de quem era assim, estava no começo. Não, estava estabilizadíssimo. Mas muito mesmo, onde eu estava. Eu estava seguro, sabe, em termos profissionais, financeiros, estava extremamente seguro, o Gustavo também. Então, assim, a gente começou do zero um negócio, na cara e na coragem, para fazer, mas nos qualificamos. Eu fiz pós-graduação em gestão de obra, MBA em qualidade. A gente foi construindo. O Gustavo também fez as qualificações dele lá. MBA em gestão financeira. E assim, a gente sempre procurou sempre trazer pessoas boas também para trabalhar com a gente, né? Cara, isso faz a diferença total. Não, a diferença total. Assim, nossos sócios, cara, é até esquisito, mas é uma irmandade, velho. É um negócio muito louco. Supera a amizade. Supera a amizade. A gente preocupa com a família dos caras, eles preocupam com a nossa. Você entendeu? Então, assim, é muito legal poder viver isso. Se você for para pensar, é muito legal, né, cara? Verdade. Sim, vira um negócio real, sabe? De querer que o outro cresce, de querer que evolui. E agora nós pegamos uma parte mais, vamos dizer assim, até empresarial. Eu, Rafael, a gente foi para São Paulo fazer curso, o Gustavo com o Eliston fazendo outros cursos aqui em Uberlândia também. Mas pro negócio, entendeu? Sim. A gente não é o dono da razão. E não existe isso. E sabe o que é o legal? Ninguém nunca trabalhou nesse mercado. Todo mundo veio, todos os nossos sócios, todos vieram de outras... Por exemplo, não foram criados em alguma imobiliária grande para sair e montar a sua. Então, assim, a gente
A gente já errou muito, a gente já deu muita cabeçada. Mas fala, cara. Mas a gente teve que se posicionar e buscar, né? Sempre fazer o melhor para poder Cara, estar no mas jogo, estar no mercado. Eu falo que é uma grande inteligência quando você tá no mercado holisticamente, vendo por cima. O que esse mercado faz que não é tão óbvio e que tá todo mundo fazendo? Por exemplo, eu tenho 2 anos e meio de mercado só. Eu cheguei no mercado, cara, aqui, ó, vendo o que o mercado tava fazendo e o que eu poderia fazer diferente. O que dava para melhorar, né? Então, assim, por exemplo, tem coisas que nós que vivemos o mercado e o intuito do podcast é para falar para os clientes que estão comprando, vendendo, alugando, construindo, igual você salientou, Jorge. O óbvio para nós é muito óbvio. É. Mas para as pessoas que não são do mercado, cara, não. É isso mesmo. Não é possível isso, cara. Tem 2 coisas, cara. Tem 2 coisas que aqui no podcast que explodiu minha mente, que eu, cara, 2 anos e meio, tô aprendendo, mas eu já deveria estar mais ciente. Que, por exemplo, foi o Vinícius da Ivan, que chegou aqui e falou assim, cara, Silvinho, uma coisa muito simples, que a gente às vezes nem pensa e nem passa pela nossa mente. Ele falou assim, cara, o aluguel é um bônus do seu investimento. Ele não faz parte do investimento. Uhum. Eu falei assim, não, pera aí, velho. Vai mais profundo. O que é isso que você tá falando? Uhum. O que ele quis dizer, cara? Que quando a gente compara o investimento financeiro com o investimento imobiliário, elas por elas, ele usou assim, ele falou assim, cara, pega o dinheiro do aluguel e vai tomar cachaça, vai gastar. Que o próprio investimento é o imóvel, não é o aluguel. Diferente do investimento financeiro, que você põe 1 milhão lá, o seu investimento é o lucro. Uhum. O imóvel não, o imóvel é o próprio imóvel que Mas daqui 5 anos tá outro valor. E a segurança maior é Cara, o seguinte, né? Eu falo que o dinheiro por si só, o pessoal de banco aí não vai me contrariar comigo, mas tô nem aí. O dinheiro por si só, ele não gera valor. Ele vai se pagar. Porém, a inflação come boa parte desse se pagar. Só que o que falta pra nós? Falando do óbvio, aquilo que vocês... por que nós entramos nisso? Eles falaram, cara, a gente não era do nada, a gente não sabia nada e entrou pra aprender. Tem mais chance de dar certo assim do que o cara que tá 30 anos. O cara tá 30 anos, ele tá aqui, velho. E aí, por que a gente perde? Porque você senta na mesa com um cara que é assessor de investimento, velho, ele vai vender o peixe dele. Vai. Ele vai vender, vai falar, cara, aqui tá 1.5, eu tenho um retorno aqui de 1.5. Tem um retorno de 1.5 aqui. E o cara que tá comprando, velho, ele tá comprando a ideia do cara, mas ele não tá vendo as outras possibilidades. E aí, por nós não estudarmos e estarmos no mercado só vendendo, e não assessorando o nosso cliente, eu acredito que foi o que vocês fizeram e fazem até hoje. É isso mesmo. Por isso que dá certo. Porque, cara, se a gente pegar um assessor de investimento, cara, o cara dá uma aula na gente. Dá. Ele leva nosso cliente. Porque o cara vive isso. Vive e ele tá estudando. Bum. Aí você pega o corretor, cara, o cara tá estudando venda. E o nosso negócio não é venda, velho. Eu falo assim, cara, eu não sou vendedor. Eu sou o cara que intermedia e te ajuda a comprar. É outra pegada, velho. Eu vejo muito isso, Jorge e Gustavo. O corretor sendo aquele vendedorzão. Acabou, velho. Mostrador de imóvel, esquece. O vendedor de imóvel não existe mais. Não, esquece. Eu acho que esquece mesmo. Porque é o óbvio, velho. Eu acho que essa parte da sua consultoria como corretor, você não pode... pelo menos, eu trabalho nessa linha. Eu não vendo para o meu cliente o que eu não compraria para mim. Por exemplo, muitos clientes chegam e falam... Não concordo e a gente vai discutir sobre isso. Não, mas eu vou te explicar meu ponto. É claro que cada momento da pessoa é um negócio. Então, assim, eu, por exemplo, não compraria um imóvel, uma fazenda, porque eu não tenho porquê, né? E eu venderia uma fazenda, obviamente, se alguém me procurar. Inclusive, a gente tem elite fazendas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como análise de investimento, eu acho que você, primeiro, você tem que ser claro e transparente com o seu cliente.
Você tem que colocar todas as possibilidades na mesa. Sim. Você não pode ocultar possibilidades ruins de acontecer. Eu acho que isso tem que ser muito bem esclarecido para o cliente. E justamente por essa questão, quando você vai oferecer um imóvel para o seu cliente, é claro que todo mundo que quer investir em imóvel quer rentabilidade, quer ter ou às vezes um aluguel como bônus, né? Ou às vezes a própria valorização do imóvel, ou às vezes porque precisa só de morar mesmo. Mas eu acho o seguinte, a pessoa que está investindo e está confiando em você, ela precisa de estar ciente de todos os riscos que ela tem. Vai valorizar ou não vai? Pode ser que não valorize, pode ser que valorize tanto. Então, assim, isso tudo tem que ser deixado muito claro para que esse cliente seja da sua carteira, né? Quando eu falo que eu não concordo com você, Gustavo, é porque essa discussão já chegou na minha mesa, sabe? Você venderia algo que você não comprava? Eu falei, cara, vendo. Eu Vendo. Sabe por quê, Gustavo? É uma pegada de entender a expectativa do cliente, velho. É isso aí. Eu já fiz permuta, cara. Já fiz permuta de um lote de 3 milhões e um galpão de 2,5. Aí o povo fala, então de 2,5 voltou 500 mil? Eu falei, não, cara, pau a pau. Mas por quê, Gustavo? Eu entendi a expectativa dos dois. Um queria renda, o outro queria um lote para construir. Uhum. Morar, fazer outra coisa. Construir e Depende morar. do momento do cara. Depende do momento do cara, isso. entendeu? Então, tipo assim, eu com 2.500 de galpão, eu com 3 milhões de lote, eu, Silvinho, não faria. Mas é a minha expectativa. Mas eu não sei do cara, velho. Aconteceu agora. Juba, um beijo no seu coração. Juba é um corretor. Olha só, cara. Ele trabalha na Bahia. Como é que chama famoso lá em Bahia, velho? Balneário? Não, Luiz Lauro Eduardo. Freitas. Não, famoso de turismo. Trancoso. Ele é de Trancoso, Gustavo. Escuta essa história, Jorge. Tava com a casa lá de 3 milhões. Aí um investidor amigo dele de São Paulo chegou, viu a casa, gostou pra caramba. Virou pra ele e falou assim, ô Juba, eu tô contando sua história porque você autorizou. E se você não autorizou, o problema é seu. Aí ele pegou e falou assim, o cara virou pra ele e falou assim, Juba, gostei, quero ficar com a casa. Oferta, 8 milhões. O que o Juba fez? Não, velho, você tá maluco? Nunca. Isso é uma ofensa. Eu não vou oferecer não, velho. 5 milhões de diferença, tá louco? Não. Melhor aí. Cara, Juba, oferece, cara. Não vou, cara. Desculpa, não vou. O que o cara fez? Procurou outro corretor. Passou a mesma proposta. O corretor ofereceu. Chegou no cara. Deu negócio. É claro que vai dar negócio. Mas o que aconteceu com o Juba? Ele viu a expectativa dele, Gustavo. É isso aí. Uma ofensa pra ele. Mas, velho, existe uma técnica de vendas que eu costumo dizer, e eu escutei isso de um outro amigo meu. Você não pode existir na venda. Tiago, que me ensinou isso há 5 anos atrás. Não exista numa negociação. Se você existir nessa negociação, Gustavão, você perdeu o negócio. Você conheceu o sentimento do negócio, cara. Você tá com seu óculos. É isso. Você tá com seu chinelo. É isso aí. Você calça 35 e o cara calça 60. É o corretor que justifica preço. Exatamente. Você não pode tentar entender o que o cara tá pensando. Às vezes você não sabe o momento que ele tá passando, né? E aí, por isso, a escutativa. Quando chegou essa coisa aqui de 3 e 2,5, aí eu começo a trabalhar, Gustavo, como assessor. Cara, o que você quer? O que você precisa? Vai conversar. Não, 2,5. Nossa, Silvinho, mais 3, o dele 2,5. Tinha que me voltar. Eu falei, cara, o que você quer? Quer renda? Quanto que você não tá pagando? O lote era no Solares, da Gávea. O que o cara não pagava por mês? De condomínio. PTU, condomínio. O cara tava tendo custo, de repente ele veio renda de 20 mil, velho. Por mês. Era o que o cara queria. Ele comprou o lote para construir, desistiu. Vai mudar do país. Cara, tem renda passiva. Cara. Então por isso que eu não concordo com essa ideia de eu vendo só o que eu compraria. Não, velho.
Mas eu entendi o Gustavo. Não, Eu entendi. eu entendi É, também. não, é Eu em não outro vou- sentido. não é É que no ele- é sentido outro de, sentido. de Eu te entendi. valorização imobiliária, Mas vamos assim, falar É, assim. mas Silvinho. quando você fala assim, entra naquela expectativa assim, não vendo o que eu não compro. É igual você falou, eu não tenho condição de comprar uma fazenda, É. então não vou vender. E acontece. Você entra na expectativa, não, como é que eu vou vender uma casa de 5 milhões? Às vezes é o meio do cara e ele pensa que é até... Aí faz a proposta de 4.500. É, Nossa, mas 500 é muito dinheiro. é Cara, muito dinheiro pra quem, velho? é. Muito dinheiro pra mim. Mas eu não sou o negócio. é. Então, e você não vai pôr o seu sentimento no jogo. Não E precisa. é o que acontece no erro. Por isso que eu falo. Teve até uma conhecida minha, um beijo, você sabe quem é você? E é você. Ela falou isso. Eu não vendo. Eu falei assim, não faça isso. É. Não se exponha assim, porque... É verdade. Cara, eu já vendi galpão comercial que eu não compraria. Que eu não vi sentido. Mas o cara viu. Mas Depende viu do- o negócio do depende cara. O do- cara parceiro, viu, velho. acabou. O cara chegou e falou assim: eu quero isso. É. Cara, eu vendi um imóvel na planta que eu não compraria, mas ele falou assim: Silvinho, quero isso. Bom. Aí eu falei: tá, não, beleza, tal. Não, mas outra corretora já veio e falou que não é bom mesmo, não sei o quê, que não vai valorizar. Eu falei: mas eu quero, Silvinho. Eu falei: cara. Igual que a zoeira lá que dia nossa. Lembro. Eu sei. Lembra, né? Sem Vocês lembram? citar nomes. Você lembra que é a zoeira? E essa Lembro. aqui eu não posso É citar isso. nome. Cara, mas deixa cara, eu o cara falar. falou assim, eu quero Depende isso. do propósito de... Mas deixa eu Você não falar. vai vender? Pra Porra. viver. Pra viver. Existe zoeira naquilo? Pra Hã? viver? Pra viver. O cara comprou Pra morar, pra viver. pra morar. Eu quero viver ali. Quero É. viver, quero pertencer. Não tem outro lugar melhor. Não. É. Você não gostar de morar naquela região? Tá louco. Falando que nós estamos em off falando, mas, cara, o sonho da minha vida é morar naquela região. É. Nós moramos num lugar muito top. Muito top. A gente mora num lugar até melhor. E só melhorando, né? Só melhorando. Diga-se de passagem. Só melhorando, mas aqui a região lá, É. velho. É igual aquele dia que você falou. Eu queria pegar o Splendid e Isso. colocar onde eu tava É, morando. exatamente. Lindo. É, lindo. Nossa. É. Pensa. Se pudesse, Cara, era mas assim, maravilhoso. a vantagem do mercado é essa. Só comprar um terreno daquele Isso. lado e construir. O mercado imobiliário proporciona muitas possibilidades, né? E assim, pra gente, Silvinho, pegando um pouco assim, a gente vive muito isso na construção, sabe? Boa. Muito. A gente vive muito isso na construção. Porque quando você vai... Cara, eu vou construir uma casa para alguém, aquele produto final, essa casa, esse produto final é o sonho. E esse cara, às vezes, a grande maioria das vezes, o investimento, a valorização, o negócio, cara, é um ok. Não é o propósito. O propósito é viver bem, é proporcionar para a Sim. família, às vezes, uma qualidade que não teve. Sabe, proporcionar para a família amizade. Então, assim, falando dentro de condomínio, que é o nosso Conexão. foco, Então, para quem que... E eu vejo muito bem isso. Já fiz muita casa pro cara, assim, cara, vou morrer aqui nessa casa. Jeito de falar, obviamente, né? Sim. E Quero desse jeito. já vendi casa, já construí casa, que durante a obra o cara, não, vou realizar meu sonho, não sei o quê, pode vender. Pode vender, vou vender, tal, vou aproveitar a oportunidade, tal. Eu vou fazer o quê? Vou vender. É o sonho da pessoa, é a necessidade momentânea da pessoa. E tá tudo bem. A gente tá aqui para isso mesmo. Para pegar, entender aquele momento, no caso da construtora, executar, Uhum. e se precisar, entra imobiliária e vende. Boa. Ou entende que existe, que cabe espaço para um investimento. Então, uma sala comercial, cara, cabe no seu orçamento? Entra e investe. Diversifica possibilidades na vida. Porque a gente hoje está vivendo um negócio que investimento na cabeça das pessoas, muitas pessoas, é mercado de valores, financeiro. E tá tudo bem, mas também tem que diversificar. Eu falo, eu pego muito isso e todos os clientes que eu tenho feito negócio, a casa é um sonho. Não tem jeito, a gente quer Todo morar, mundo trabalha para morar bem, todo né? mundo quer ter o seu lar, todo mundo quer ter sua casa própria. A gente é benéfico da nossa profissão isso. A gente poder ajudar
Mas eu falo pra todo mundo, cara, veja o seu sonho, veja a sua ideia, mas daqui 20 anos é moeda. Com Vira certeza. moeda. É moeda. Que seja 20 anos. Sempre é moeda. E aí, entrando nessa seara, mais de 10 anos de construção, Uhum. Crozara Saad. Projeto faz diferença ou qualquer um vale? Muito. Não, muito. projeto é é tudo. a diferença. Projeto é tudo. É a diferença. Às vezes a gente se depara, às vezes, com o próprio cliente falando assim, mas lá no condomínio tal tem muita casa para vender, lá no condomínio tal tá... Cara, você não fica com um projeto bom sem vender. A gente, como a gente já tem, né, já errou um pouquinho, já acertou, graças a Deus, muito mais. Mas aprendeu, né? Hoje a gente gasta dinheiro em projeto. A gente gasta dinheiro em projeto. Beleza, entrando nessa. Chega um cliente que quer um negócio que vai ser uma moeda ruim no futuro. Vocês deixam ele fazer? A gente conversa, porque às vezes já aprendemos Já com isso aconteceu também. isso, já aconteceu. Já aprendemos em tentar mudar a cabeça da pessoa. Algumas pessoas precisam de pagar para aprender. O que a gente E faz? não pode deixar de fazer. Não pode deixar, nós conversamos. Nós conversamos, fala, cara, se você puder lá, porque isso muitas vezes chega pra gente, o projeto e dá pra mudar. E se você fizer isso assim, aquilo, assado, E mostrando o porquê. é isso. Não, mas isso daqui é o que eu quero, tá tudo bem. Não adianta, porque é sonho. Porque é sonho, é estilo de vida, é família. E às vezes é o estilo dele. Às vezes é uma necessidade que vai atender ali na hora, mas que às vezes ele não pensou daqui 5 anos, por exemplo, se ele precisar de vender a casa. Na hora de vender, a gente sabe que vai ser difícil. Mas vai atender essa demanda, cara. Luiz Márcio, eu sempre falo dele. Uhum. Ele falou que uma vez chegou uma mulher querendo fazer uma casa com uma garagem só de carro, porque ela só tinha um carro. Ele não pegou o projeto. Não tem... Ele falou, não, Tá certo. A gente tem que pode pensar. procurar outro. E o nosso Porque papo... se o cara for analisar, falando agora do projetista, ou seja, o arquiteto, é o nome do cara, né, É velho? o nome dele. É o nome do cara. Daqui 10 anos, é o nome do cara. Se o cara quiser ter vida longa, ele não porque pega, aí né? ele tá pensando na carreira dele, apesar que o Luiz Márcio é um monstro consagrado, né? Não tem muito o que Luiz fazer, Márcio, né, cara? Beijo pra você, Luiz É Márcio. um monstro consagrado. Marquinhos da House. O nosso papel como... A gente está dos dois lados, né? Como construtora e como imobiliária. É justamente isso aí. Como a gente É o tal da assessoria, né? Isso. velho? Como a gente entende da parte construtiva, obviamente a gente tem toda a operação, né? De construção, engenheiros, mestre de obra, toda a equipe. Temos 3 equipes formadas. Hoje, atualmente, nós estamos com 6 obras, né? 6, 7 obras em andamento. Então, assim, a gente... sempre tem que entender as duas necessidades. Isso que o George falou, do cara tá morando e precisar do, por exemplo, eu quero uma casa, por exemplo, tem gente que quer uma casa em condomínio com 2 quartos. Você vai vender essa casa depois? Se você precisar? difícil. Mas eu já tô velho, não sei o que lá. Tudo vende, né, Gustavo? Não, vende. Mas a sua moeda não é forte. Eu já tô velho, daqui um dia eu morro, tá? Cara, mas e aí? Seus Você filhos? pode acertar ou errar, né? Com certeza. Seus filhos vão precisar de vender a sua casa um dia. Vai conseguir? Vai, pode. O Jorge falou, pode. Mas ou o preço vai ser lá embaixo, entendeu? Então, assim... E a gente, com a experiência do mercado imobiliário, na parte de transações de compra e venda, aí a gente já consegue mostrar para o cliente. Falar, acho que aqui você poderia fazer isso. Então, assessoria no projeto, de modo que vai atender a família dele, ele vai viver bem, e depois lá na frente, se ele precisar da moeda, ele vai ter. Tem um amigo nosso, enjoado pra caramba, velho. Tive com ele ontem. Eu dei uma assessoria pra ele. Falei, cara, primeiro, você não quer vender a casa. E outra, segura essa casa, velho. Casa de esquina. Ah, tá. Casa Esse de esquina. mesmo amigo falou que queria uma casa com 2 quartos. Eu virei pra ele semana passada. Eu virei e falei assim, deixa eu te falar. Você é enjoado pra caramba. Você não quer vender a casa. Já tive um cliente e uma proposta. Tem 4 anos que ele fala que quer Ele vender a casa. recusou. Mas agora ele pôs uma plaquinha dele lá, você viu? Vi. Ele falou assim, só me liga corretor. Eu falei, cara... Mas é isso. Isso aí, velho. É porque eu... Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, aí é a parte da assessoria. Eu falei zoando, mas eu falei verdade. Eu falei, cara, deixa eu te falar. Não precisa vender. Você tem uma casa massa,
muito boa, uma das melhores do nosso condomínio. Põe o elevador para ficar acessível para você que tá envelhecendo e sua esposa. E deixa eu te falar, sua casa é boa, grande. Você tem 2 filhos, que daqui uns dias tá Já chegando saíram o de neto. casa, Já saiu de casa, mas vai chegar os netos. É. E aí você vai morar numa casa pequena. E outra, fazendo isso, daqui 5 anos sua casa valorizou mais 1 milhão. Uhum. É ou não é? É, No Com nosso certeza. negócio. É. A casa dele, sim. Exatamente. A casa dele, sim. Ainda mais se ele colocar um elevador. Isso. Vai gastar o quê? 60 mil? 100 mil, 100 80 mil. 100 mil em termos de adaptação e tudo, sim. Aí. Então eu fiz isso com ele. Ele falou assim: uai, Silvinho, é verdade, né? Se eu vender aqui, se eu troquei, porque é trocar, né? Pegar uma menor. Mas ele tal. tentou fazer negócio É. comigo um monte de vezes. Aí, Casa. aí, tipo, ele falou assim: se eu pegar aqui, se eu construir, talvez eu vou ganhar o mesmo 1 milhão. Eu falei assim: é isso aí. É. Aham. Você vai trocar elas por elas. Isso. Então, cara, coloca sua casa acessível, faz assim. Mora bem, continua morando bem, continua né? morando Mora bem bem. demais. Daqui uns dias seus netos tá lá, É. casa grande, boa, Espação maravilhoso. espaço, vista boa. É. E aí, esse é o esquema de assessoria, né? Cara, não é vender. Exatamente. Porque quando a gente faz isso, cara, a gente ganha confiança, cara. É. E outra coisa. E o credibilidade cara, também. credibilidade, que é o pilar da nossa empresa, do grupo. É isso aí. É credibilidade, cara. Se deu alguma zebra ali, não vamos fazer negócio, cara. É, a gente já Tem deixou de fazer vírgulas, muitos negócios. Se por tem causa vírgula demais nesse contrato, cara, tamo junto, parceiro, beleza, obrigado. Mas não dá, cara. Sabe por quê? Não precisa. Não precisamos passar por nenhum tipo de dificuldade no futuro, de ter nosso nome vinculado a qualquer coisa. Graças a Deus, a gente consegue ver muitas coisas antes. Então, a gente não participa de muita coisa por não... Vocês, com a Elite, o grupo Elite, vocês estão nas pontas, né? Do construtor e da transação imobiliária. Uhum. Pegando como... deixa eu melhorar a pergunta. Entendendo os dois lados, construção e transação, com a experiência de vocês, aonde que está o erro do dono do imóvel vendendo o imóvel? Aonde que o vendedor do imóvel erra em querer vender mais rápido esse imóvel que tá ali, ó? Construir... Não, ô Gustavo, cara, constrói pra mim, vende mais rápido. Onde que tá o time ali pra ele... pra que ele erre nessa transação imobiliária? Ficou claro ou não? Ficou mais ou menos. Não, o erro de vendas não é nem tanto essa velocidade. O O que acontece demais é que as pessoas que não entendem muito do mercado, que são especialistas em outro segmento, que entram nesse mercado com seus sentimentos... Tá bom. Aonde que ele perde dinheiro Isso. fazendo essa transação? Aonde que o cara que constrói perde dinheiro vendendo imóvel? Melhorou a pergunta? Eu acho que não é que perde não dinheiro. seria Silvinho. perder dinheiro. Não Seria seria Deixa de ganhar. Deixa de ganhar, porque é o seguinte, o tempo é importante. Então, você tem que ter propósito. É tudo um antes. Eu falo Boa. que quando você entra no segmento da construção para venda, você tem que ter propósito. Então, você já tem que entrar sabendo para quem que você vai vender, Boa. com público definido dentro do condomínio, dentro do lugar. Minha casa é para o público tal, dentro do condomínio. Boa. Então você já entra sabendo, porque não adianta você fazer uma casa para você vender por 2 milhões, que o mercado compraria ela por 2 milhões. Você, rapaz, eu acho que eu vou pedir 2,5, porque vai que aparece quem, meu amigo? isso que Não eu ia aparece falar. ninguém. Não é que ele perde dinheiro. Ele deixa... Tipo assim, ele poderia, às vezes, realizar um lucro, mesmo que menor um pouco, num tempo mais rápido. Então, às vezes, ele vai recusar uma proposta condizente com o mercado, entendeu? E já aconteceu isso várias vezes com a gente. Demais. Ele vai ganhar um pouco menos num prazo mais rápido. E aí ele vai conseguir girar, por exemplo, daquele imóvel ele já parte para outro. Ou seja, no prazo de 3 anos ali,
3, 4 anos ele poderia fazer 3, 4 casas, às vezes ele tá parado na segunda porque ele quis ganhar um valor a mais naquela casa, ao passo que se ele tivesse aceitado uma proposta um pouco mais razoável, ele Isso é perder dinheiro. Isso entendeu? é propósito. E quando você pega um valor financeiro, uma quantia, para colocar nesse negócio, tenha um propósito de venda, valores bem definidos, e ele vai acabar. Porque Então- começo, meio e fim, porque chegou... Eu quero vender uma casa por 2 milhões. Chegou um propósito de 1,890, 1,850. Cara, eu tô com a casa à venda há 15 dias. Faz o giro, porque às vezes a outra proposta de 2 milhões chega daqui 6 meses. Você entendeu? Esse tempo que ele já ganhou, É a esse diferença. dá a muito diferença. mais dinheiro. É o dinheiro no tempo. É o dinheiro no diferença. É o dinheiro tempo. no tempo. Cara, é sempre o dinheiro no tempo. Então é por isso que você tem que ter propósitos bem definidos. Então, eu erro vendendo rápido, precificando errado Precificando e errado. não entendendo quem é meu cliente. Isso. E o Exatamente. mercado em redor. Exatamente. Porque não adianta você pegar uma casa de um lugar que as casas são trabalhadas, exemplo. Eu sempre estou usando esses números, 2 milhões, fazer uma igual ou com um acabamento superior, vamos Não. dizer, e pedir 2.500. Ou Cara, então não- fazer uma dessa e colocar na periferia. Não vai. Que mais tem, né? Não vai. Então você tem que saber sempre para quem você vende. Sempre. É o produto e o preço. O É. preço ele tem que estar E dentro. fica dentro Eu tô- disso daí e com a execução, no caso de casa, aí é onde entra a parte de executiva mesmo. Execução, seguindo normas, seguindo tudo. Porque aí você não tem problema. Desde você investidor ao cliente final, morador, o cara que vai viver na casa, tudo. Esse cara vai vender sua casa. E quem... Vamos pensar num cliente que comprou o lote de vocês, Aham, quer construir e Aham. contratou a Crosara Saad. aham. Beleza, não contratou a Crosara Saad. Comprou um lote e quer construir. E o cara é cru. Vamos lá, um cara quer construir a casa do sonho dele. Uhum. Acertou onde ele quer morar. Cara, eu quero morar Bem aqui. definido. Quero morar aqui. Aonde e com quem ele fala para que ele realize o sonho dele, que é um investimento emocional e esse não tem preço. Uhum. Ponto. Você faz o que você É quiser, é valor. Mas com quem e onde ele procura entender para que o imóvel dele seja a moeda do futuro. Olha, o Onde ideal, eu pesquiso, com quem eu falo, o que eu faço. o ideal realmente é com o corretor que vendeu para ele e esse corretor bem instruído. Corretor é ruim, Jorge. Mas esse cara bem instruído, se ele cair na nossa mão, ele vai ser muito bem instruído. Então, mas deixa eu te falar. É arquiteto. Esse corretor que vendeu o lote para ele é ruim. Eu tô te dando esse exemplo. É a realidade. Uma O situação. que ele faz? Cara, A situação é essa. Cara, o que esse cara geralmente Comprou do Zé faz? Galinha que deu certo para vender o cara lote é para ele. O porteiro Não é o vendeu corretor. a casa, tá certo. É um corretor que porteiro tem um vendeu o crédito, lote. mas não é O isso. porteiro vendeu o lote, O que agora esse cara o que eu faz? faço? Exato. Cara, o correto dessa pessoa fazer é procurar um escritor de arquitetura que vai entender a sua necessidade. É o que eu falei, gastar dinheiro em projeto. Projeto. É projeto. Sempre projeto. Não adianta, você tem que pegar um escritor de arquitetura condizente, com obras já executadas, com projetos já executados, na verdade, dentro, às vezes, do condomínio ou dentro daquela região. Geralmente, esse público tem esse tipo de acesso. Beleza. Geralmente, esse público. Então, é a partir daí. Sempre Beleza. a partir daí. Que aí você vai ter a instrução correta e profissional para poder nortear seus desejos, como família, como moradia, pertencimento. Sempre aí. A partir disso daí, procurar uma construtora que segue norma, correta, que vai poder executar uma casa da forma que vai te gerar prazer em morar na casa, sabe? Que os intempéries do tempo Uma não empresa vão que te tem, gerar uma empresa que estresse. tem referência também, Isso. principalmente em pós-obra, que é o que mais Dá dá problema, né, hoje nessa É. parte. Mas assim, o norte, pelo menos essa pergunta que eu entendi, Sim, o é norte é arquitetura, sempre projeto vem arquitetura. Cara, residência, o seu estilo de vida, Silvinho, é um. O estilo do Gustavo é Exatamente. outro.
o arquiteto profissional, aquele cara que entende, que faz um briefing bem feito do que a família quer, ele vai entregar. Aí depois disso é execução. Execução é, eu costumo falar, é o simples mais complicado que existe. Porque se não for feito passo a passo o que se deve ser feito na engenharia, esse simples vai te gerar estresse futuro e vai. Vai. E vai, não tem segredo. Vai. Cara, projeto é diferenciado, né, cara? tudo. Cara, quando eu comecei a fazer casa, nossa, o mercado, graças a Deus, mudou demais. Projeto estrutural, quem fazia era pedreiro, mestre de obra. Que massa, hein? Loucura. Deu uma evoluída boa. Não, mas assim, a gente sempre foi, eu costumo falar que a gente é meio careta, sabe? A gente sempre foi meio contramão. A gente sempre procurou arquiteto, sempre procurou engenheiro, Cara, isso aí, né? sempre procurou estrutural. E ouvindo críticas, tá? Ouvindo críticas. Cara, vocês estão gastando dinheiro com coisa que não precisa. Eu falei, cara, tá tudo bem, então. Cara, Pra mim isso é um valor. na sua área, Pra mim velho. isso é um valor. Então, você vai ver, a primeira casa que eu fiz, eu passei na porta lá desses dias pra trás. Cara, tá lá bonitinha, pintadinha, arrumadinha, com manutenção correta. Óbvio que é o morador que tá fazendo as manutenções, tudo. Mas, cara, tá tudo certo. Cara, eu vou em qualquer lugar. Cada converso com as macaco no seu pessoas. galho é o mesmo caso do corretor, mesmo caso do cliente que quer comprar um imóvel e vai pesquisar com a família, com a mãe, com o vizinho, com a Não. tia, com o primo. Construção, construtor. Projeto, arquiteto. Investimento imobiliário, corretor profissional. Não, professor. Cara, Corretor assim, profissional, eu ele acho... te assessora, É velho. isso. Ele não faz só aquilo ali, ele não quer te vender nada. É O isso. corretor te entende, a expectativa. Ô, Joyce, o que você quer, cara? Deixa eu entender. Porque eu não vou te vender nada. Vou te ajudar a comprar. Pronto, porque, cara, se for analisar, velho, falando da nossa profissão como corretor, a gente não vende, velho. Não. O cliente que Sabe compra. por que a gente não vende? Porque isso mesmo. quantos projetos ruins que a gente tem lá no nosso condomínio? Cara, você pode ser o melhor corretor do mundo, velho. Se o cara não A não gostar, ser que o cara tire preço pra negociar, você não vende. Ou... Pau a pau, preço a preço com um projeto que vocês fazem, que eu acabei de negociar lá, pode ser o corretor que for, velho. Não é a ideia? Não, Então não a vai. ideia é essa. Cara, o que você precisa? Esse cliente lá que eu negociei, que eu falei pra vocês. Cara, eu quero um escritório que tenha um acesso pro banheiro. Pronto. Eu vou ficar mostrando outras coisas pro cara, velho. Não, velho, vai. Tiro de sniper. Pum, acerta, procura, analisa. E outra, tem que ser bom. Tem, ué. Não adianta você mostrar. Cara, porque eu falo o seguinte: em relação a acabamento, cara, é 2 milhas. Não pode ser acabamento de periferia. não pode. Cara, não. esse é o jogo. Ah, mas 2 milhas. Isso cara, aí que você 2 perguntou milhas, também, velho. ô Silvinho, essa parte, por que tem tanta casa à venda? O que é o erro? Um dos erros também, além de projeto, é acabamento. Às vezes a pessoa exagera demais em acabamento. Vou fazer um negócio de outro mundo. Aí acaba colocando um negócio ali meio... Entra naquela pegada que a gente falou, o cara usa a expectativa dele, ele vê o Isso, óculos exatamente. dele. Vai, É. Cara, já deixei de negociar uma casa lá no nosso condomínio por conta de um nicho. Um era azul e o outro era amarelo. Exagerado. Então, Aí o cara me perguntou, depois eu falo quem é. Silvinho, e aí, por que não vende? Falei, cara, é uma posição minha. Eu já levei 3 clientes aí, 2 clientes gostou muito da casa. Gostou mesmo, acabamento bom, projeto legal. Só que ela olhou tudo, a hora que ela chegou no nicho do banheiro, um amarelão. Irmão, você é construtor. É a coisa mais simples do mundo pra você. Mas A pessoa- pra mulher que tá comprando, nossa. muito provavelmente isso aí não teve um toque de arquiteto. Não Não foi procurou. de decorador. Foi? Foi. É porque Só que aí não o teve decorador- a malícia do cara É. em falar não. E aí o decorador pôs do jeito dele. E aí, Cara. tipo assim, eu virei e falei assim, cara, é por isso. E aí, sabe o que aconteceu? Não vendeu, teve que alugar. Não, e venda é sentimento. Vocês Aí a sabem qual pessoa que é, que depois eu falo. comprou, a pessoa que quer comprar essa casa, olha essa sensação e é sentimento. Aqui é sentimento de expectativa, vai lá de repente, pô, cai. Pode mudar o Cada nicho à um- vontade, cada- pode mudar. Por causa pode, de um não vai. nicho amarelo, eu falei assim, cara, Não vai, cara. detalhe faz a diferença na hora que você tá negociando
um ticket de 2 milhões, pô. Cara, Eu me senti esses dias, fui comprar, aí a gente vai usando as expectativas do entendimento nosso, né? Comprei um computador touchscreen, R$6 mil. R$6 mil, velho. Uhum. Cara, o cara me atendeu tão mal, velho, que eu falei assim, puta que pariu, cara, R$6 mil, velho, tô pagando 6 mil, cara, desse jeito. Aí eu vi esse sentimento meu, cara, todo desdenhado lá, tá. Eu falei assim, puta, velho, imagina um cara que tá pagando 2 milhões. Se for mal atendido. Na hora você pensa. Cara, na hora eu falei assim, cara, 2 milhões. Bicho, cara, você tem que pegar o cara que... Não, que seja na nossa prateleira de produto, seja 300 mil, velho, 300 pau. É um produto Cara, popular do não, nosso mas- negócio. E é o sonho da pessoa, Cara, né? Às e vezes é que o ela tá sonho realizando, da às vezes vai ser o pessoa. único da vida dela. Olha o sentimento meu com 6 mil reais, velho. Mas eu costumo falar isso muito lá pros corretores, falar assim, ó, é porque a gente fica muito nessa bolha nossa. É o De óbvio. 2 milhões, 2,5. Não, isso daí é acessível demais. Cara, vai pro mercado, vê quem tá pagando 2,5, vê o estilo dessa família, se não é extremamente consolidada. E pro nosso é isso. mercado, assim, de padrão mais alto, tá, que é uma entrada. Cara, mas é uma família extremamente consolidada. Extremamente consolidada. Então, assim, esse cara, ele senta onde é que é. Literalmente, você tem noção? Literalmente, eu sento onde eu quero. E Eu aí viajo pro exterior Exato. várias vezes. Aí ele tem uma experiência... Vamos falar, ele vai em São Paulo, tem uma experiência num restaurante brabo. Pô. Ele tem uma experiência num restaurante que o cara falta descobrir o que você quer comer, velho. O cara te trata assim. Aí chega aqui pra comprar um produto de 2 milhões, é uma cagada. Não, e outra É um coisa. corretor que... Às vezes, sabe o que faz? Às vezes desdenha. É exato. E não tá percebendo que tá com um potencial investidor futuro, uma revenda futura, esse cara tá crescendo, vai entender. Tratar o cliente, igual a gente Como conversou. cliente. Cara, aí você vai ter cliente de carteira. Acabou, Você não vai irmão. precisar de ficar com internet, você não vai precisar Exato. de virar garoto propaganda. Você vai ter. Ele vai te ligar. Igual de frente do nosso condomínio tá vindo lá aquele projeto maravilhoso lá da JMD. Cara, eu juro pra vocês, as pessoas me ligam. Os clientes me ligam. Sabe? Vai entender e saber. Me fala aí, o que tá acontecendo, o que vai ter. Às vezes foi atendido por alguém, mas vai me ligar. Boa. Pra poder ter referência. Aí, cara, eu rasgo certo, falo certo o que é, o que não é. Como que vai ser, as expectativas dos conceitos, porque é só conceito por enquanto. Que só é real depois de pronto. Exato. Então, o conceito é aqui, é falado certo. O que acontece? Eu ganho. Total. Já fiz venda Você já demais. ganhou, velho. Silvinho, eu já fiz vendas demais de pessoas que me ligam para entender o que tá comprando. Eu falo, cara, esses caras não estão te vendendo correto. Eles não estão vendendo o que você quer. Exato. Não estão vendendo isso o que você quer. Você tá querendo outra coisa e eles estão te vendendo produto. E não estão te atendendo demanda. Aí eu vou, ganho o cara como cliente para sempre. Acabou. E Você vendendo pegou. coisas completamente diferentes. Entendendo a completamente expectativa dele. Já me ligou de gente querendo comprar apartamento, mas não é que querem comprar. Eu fui num lugar, tem um apartamento assim, se assado e tal. Eu falei, cara, mas é isso que você quer pra você? Mas a conversa que nós tivemos há 1 ano, 2 anos atrás, sua casa, o negócio era casa, você mudou tanto. Ou a região tal, você mudou tanto. Não, porque é uma oportunidade. Eu falei, não. O que você quer pra sua vida, cara? Isso aí. É assim, se assado. Eu falei, vem cá, isso daqui não faz mais sentido? Por exemplo, um imóvel que você... você não fica andando cidade. Exato. Isso daqui não faz mais sentido? Faz, comprou. Acabou, virou cliente seu, porque sim. você deu qualificação pro negócio, você atendeu de fato a demanda, e não só para fazer número. Isso aí. Pessoal, no ponto de vista, com a experiência, com o ecossistema que vocês criaram, o cara quer comprar um imóvel, uma moeda. O que vocês recomendam para essa pessoa hoje? Onde, como, por quê? Uberlândia especificamente. Depende do momento de vida que essa pessoa está vivendo. E quer investir, Então, aí, por exemplo, hoje está muito forte aqui Zona Sul, né? Tem se falado, embora a cidade esteja crescendo para todos os lados, eu entendo, né?
se fala muito de Zona Sul, porque a Zona Sul de Uberlândia até 10 anos atrás ela não existia. Ela acabava aqui no Alto da Nicomedes, do Demai ali, acabou. É, A Zona Sul o era até Nitri, ali. literalmente. É. Caraíba ali era... O máximo Hoje- que foi o Nitri. Hoje como ela... Isolada, né? Num período de 10 anos pra cá, ela expandiu demais da conta e tem muito a expandir ainda. Uhum. Todo mundo enxerga que o potencial de valorização dessa região seja maior. Assim, eu penso assim, Silvinho. O que valoriza? O que valoriza Conceito. para esse investidor? O que ele tem... Cara, premissa para que eu ganhe dinheiro com moeda, pensar em investimento e não investimento financeiro, mas investimento na moeda imobiliária. O que valoriza no imóvel? São Gustavo? conceitos. O Nossa, que acontece? fala mais. Eu pego ali, você pega o Parque Una. Por que o Parque Una é que o sucesso é um sucesso maravilhoso? É um sucesso. Porque tem conceito muito bem definido, tem tudo Os muito caras bem sabem o que definido, querem. localização. Boa. Ao lado do Parque Una tem o Vila Gávea, que tem conceito muito bem definido, localização, pedaço ali. tudo Diversidade também, não é Sabe? sempre o mesmo imóvel, né? Eu acho que isso é Então, muito importante. Aí você vê que um complementa o outro, não é um contra o outro. É. Então, cara, você tem, para o segmento, um ganha-ganha muito forte. Então, esses conceitos de viver, lembra que imóvel é para alguém que vai viver. O cara que está comprando como investidor, Alguém show de vai bola, viver. mas alguém tem que pagar essa conta, que é o que vai usar. Então, o que vai fazer esse cara querer pertencer a isso? Conceito. Boa. Não adianta você pegar e vou fazer o melhor prédio do mundo, ele está isolado lá naquele lugar. Ele por si só não vai transformar. Ele vai agregar naquilo, mas não vai. Agora, quando você pega e constrói conceito em cima de conceito e ao lado de conceito, a Boa. quantidade de pessoas, o quantitativo junto com o qualitativo vai elevar essa necessidade, entre as de pertencimento. Aí sim, você eleva o valor. Com o aluguel, que o Vinicius falou, que você vai ter ganhos de Bônus. aluguel, você vai ter valorização imobiliária, imóvel. a sua moeda vai ficar forte. Não é uma Boa. moeda fraca. Então, sempre, cara, priorize conceito. Que legal, velho. De 10 anos pra cá, Silvinho, você ainda não estava no mercado imobiliário, Não. mas foi quando a gente estava entrando. Antes dessas grandes construtoras virem para Uberlândia, na época não tinha, acho que dessas grandes de fora não tinha nenhuma. Aqui era os pequenos construtores. Regionais. Não, da são cidade grandes, mesmo. né? Se da você for cidade. parar pra pensar, os construtores Só que de Uberlândia são grandes, O que era a ideia São deles? fortes. O que era a ideia deles? Por exemplo, Santa Mônica era um lugar que construía demais. Eu vou comprar um terreno, independente de onde era, do que era. Não, preciso de comprar um terreno para construir um prédio. E vendia tudo. Era o jeito do mercado enxergar. O mercado Depois tava de na 10 anos maturidade. pra cá, que começou a vir as grandes, com conceito, que é o que o Joyce falou. Brasal. Área de lazer, não sei o que lá, tem que ter espaço pro seu cachorro passear, tem que ter uma vaga de garagem assim assado. E aí isso mudou, transformou completamente o mercado, entendeu? Então aí os próprios pequenos construtores começaram a ter que se reposicionar e mudar o jeito de fazer, senão eles iam ficar enterrados no meio do caminho. É o entendeu? benefício da concorrência, né? Exatamente. É claro, é benção. Exatamente. A benção. Benção da É concorrência. benção da concorrência. Só que hoje o produto ele tem que ser pensado, senão ele vai ficar Conceito. pra Você trás. quer... Cara, massa, velho. Nunca ninguém falou isso aqui, velho. Você quer outro benefício monstro da concorrência? Mercado imobiliário de Uberlândia. Cara, você tem noção tanto que as imobiliárias daqui de Uberlândia são fortes? Sim. São competentes? Antigamente Eu a gente tinha que mendigar pra vender, Era apartamento. no jornalzinho ali. Cara, deixa eu te falar, você pega as imobiliárias, as grandes imobiliárias de Uberlândia são extremamente competentes. As menores, entre aspas, em quantitativo de pessoas, você vai ver a qualidade desses corretores. Venda, de VGV. Então, você vai ver o público que ele atende, quem que é? São esses clientes, desde os Esse menores nível. até as maiores. Então, assim, para estar dentro desse pool de imobiliário, você tem que ser bom, cara. Você tem que estar estudando, você tem que estar se qualificando, você tem que ser humilde Boa. para aprender. Porque é forte, cara. Esse mercado imobiliário, as imobiliárias, os corretores, os gestores são muito competentes. Boa. Eu estou falando de uma forma macro. É claro que todo mundo está aprendendo, existe erro, tudo, mas pega esse mercado de Uberlândia, essas imobiliárias, e leva para outras cidades, eu te garanto, cara, Dá resultado. dá resultado. Boa. Irmãos, pra gente chegar à finalidade. Hoje a elite
e a EMAIS, Elite, tem quantos profissionais, quantos corretores? Hoje nós estamos com uma equipe de 8 corretores. 8 em média. corretores. Ao todo são 12 com gestão. Com gestão, né? E EMAIS? Nossa, é Mais mais ou menos. muito. Tá com uns 20 mais corretores, de 20. mais ou menos, e gestores. E eu costumo Ah. dizer o seguinte, são mercados completamente Sim. diferentes. Tanto é que são duas empresas São diferentes. empresas Exato. diferentes, localização Perfeito. diferente. Espaço físico tem que ser diferente. Não Concordo comunica. 100%. Porque são dois negócios. São dois negócios. Dois e negócios. são... Um negócio é aqui e o outro tá lá e tá Exatamente. tudo bem. Cara, eu falo que se seguir é mais... Um adendo aqui, só para te cortar rapidinho. Não, Ela é a empresa que está muito nova no mercado. A empresa tem 6 meses, 7 meses. Foi em novembro do ano passado que a gente criou a formalização dela. A formalização Legal. da empresa. Cara, está no top 3 das construtoras do segmento. Bom. Das construtoras do segmento. sim. Entendeu? A competência do Sandermon, da Sandermon, IESA. um abraço. Pode me convidar para o seu podcast, eu vou aí e eu te faço um convite para vir aqui Não, na Moeda também. Ali vai ter assunto, hein? ali vai ter Bom, assunto. vai. Não? Bom. A competência dessas pessoas, do Sandermon, da IESA, da Aline, da Ana, das gestoras que estão lá. Cara, eu olho de fora, assim, às vezes que eu não gosto de atrapalhar o que tá dando certo, sabe? Só fico olhando de fora. Massa, Eu né? fico realmente muito feliz e, assim, as pessoas vestem a camisa. Boa. Lá na Elite também, poucos corretores, mas que com a competência, cara, com uma capacidade técnica massa, Boa. cara, de atender, sabe? Eu fiz essa pergunta para vocês porque desde 2012, são aí quase 13 anos, Uhum. já passaram muitos corretores por vocês. Já. Vocês conhecem, formaram gente que Já. talvez não estão mais, mas estão no mercado, uns deram certo, outros Uhum. não. É. Aonde eu quero chegar com isso? Na experiência de vocês, qual seria a maior qualidade de um corretor profissional? Aquele que dá certo, aquele que tem alta performance. Gustavo. Eu acho que é exatamente isso tudo que a gente está falando. É o cara que tenta entender o que o cliente quer e não enfiar a goela abaixo um produto nele. Boa. Eu acho que entender o que o cliente precisa, a necessidade dele, entender, estudar a forma de vida dele e não enxergar só o dinheiro, só a comissão que ele vai receber, só números e mais números. Boa. Porque é o que a gente falou. Às vezes ele vai vender um imóvel para esse cara hoje, daqui 2, 3 anos o cara precisa de comprar outro, precisa trocar para um outro imóvel, precisa indicar um irmão. E esse cara fazendo um trabalho bem feito, vendendo o que o cliente Acontece. realmente quer, isso vai acontecer naturalmente. Boa. Você, Eu Joy. penso que é a pessoa que se qualifica em determinado segmento. Pessoa que atender terceiro, casa, em condomínio, quer atender... Cara, se qualifica nisso, foca nisso, vive isso. Você vai viver aquele ambiente. Boa. Você quer viver... Eu quero ser um bom vendedor em lançamentos, porque o jogo é rápido, eu quero... Cara, foca isso. Vai viver esse daí. Não tenta abraçar o mundo que você vai virar um pato. Você não vai fazer nada direito. Então, assim, Dá o pra que o vender tudo, Gustavo velho? Dá pra falou... vender Não, cara, não vai. O que o Gustavo falou é basicamente a qualificação disso que eu tô falando. Exatamente. Porque, assim, ó, o cara que é focado em segmento médio-alto para casas para revenda. Cara, é isso só daí. isso. Aqui a conversa nós tivemos. Você vai atender casa, é público. Qual que é o meu público? Eu vou viver o quê? Aquilo ali? Show de bola. E isso é onde eu falo que a qualificação do bom profissional é viver isso, focar nisso, mas ter uma visão global do que está acontecendo também. Porque aí vai respingar alguma coisa, aí você vai poder chamar um parceiro qualificado para você não desfocar aqui, para você não perder seu tempo aqui, mas participar de situações que vão aparecer. Boa. Entendeu? Mas assim, cara, foca, vive seu negócio. Não queira, hoje é lançamento no Parque Una. Um mês vivendo aquele negócio. Aí amanhã é lançamento lá no Granja. Nossa, agora eu vou ficar aqui. Aí nesse meio tempo eu tô fazendo vídeo de casa em condomínio. Show de bola, tamo junto, parceiro. Você é um cara bacana. Você não Continue assim. Você não vai ter foco, você não vai ter... Vai ter resultado. E assim, principalmente, não vai conseguir ter uma carreira. A sua carreira não vai ser uma moeda forte. Uma carreira forte. Porque quando você tem o foco, cara, você tem... Boa. Você é alguém. Isso aí.
Entendeu? Essa é uma visão minha, na minha humildade, entendeu? Não, mas com experiência, é isso mesmo. Então, ó, entenda a expectativa do seu cliente, tenha foco, se qualifique. Gustavo Crozara, Diógenes Saad, para você que quer fazer da corretagem um projeto de vida. Meus irmãos, muito obrigado mesmo. Passamos do tempo. A gente ficaria aqui, Gustavo, Diógenes, mais umas 8 horas. Vamos continuar no café da Rua 5. Né? Vamos no café da Rua 5. Gente, uma honra ter vocês aqui. A Elite é uma... Como que eu falo? É uma concorrente à altura que eu tenho e eu honro vocês. Quando alguém me pergunta, cara, esses caras aqui fazem a diferença e realmente vocês estão fazendo. Nós estamos formando uma amizade, muito obrigado por isso. Eu falo que a minha profissão é vendas e hoje eu tenho uma profissão chamada corretor de imóveis, que eu não vendo nada, que eu faço uma assessoria. E eu faço negócio para criar amigos. Vocês dois estão nessa pegada. Muito obrigado. Aqui no canal Moeda, eu trago pessoas para que a gente se aproxime mais. Vocês são parceiros. O canal A Moeda Imobiliária é do mercado, é de vocês. Muita honra por isso. Muito obrigado. Valeu, Silvinho. As últimas palavras, onde que o pessoal encontra a Elite, Diógenes e Gustavo? Olha, a Elite tem os canais de acesso Instagram, nosso endereço, nós ficamos aqui na entradinha da Zona Sul, na Avenida Os melhores lugares que o Uberlândia terá nos próximos 10 anos. O que vai voar aquilo ali, Avenida Iraque, número 11, primeiro imóvel da Avenida Iraque, na entradinha mesmo do Jardim Botânico. Lá é a Crozara Saad também. Lá é a Crozara Saad também. Temos o Instagram. Temos o Instagram da Crozara Saad, Crozara underline Saad, Elite underline Imobiliária. E é mais, né? Tem aí mais também, que está lá no centro da cidade. Você vai conseguir achar a gente também no Instagram. Pessoais. E também tem os sites. E assim, pessoal, o que eu posso deixar para vocês é uma audácia, né? Que isso. Deixar de recado, assim, não tenham essa profissão nossa, não tenha ela como bico. Porque essa profissão é maravilhosa, cara. Isso daqui é plano A. Cara, eu tinha um plano A na minha vida, o Gustavo tinha, nós éramos. Não é que eu tinha, não, eu vivia esse plano A. Ele viveu o plano A. Nós largamos mão disso para viver um plano A maiúsculo. Você entendeu? E, cara, viva isso de verdade. Porque se você tocar isso como um segundo plano, um B, cara, não vai, cara. Nem vai. Então, viva esse mercado. Ele é bom. É um trabalho gostoso de ser feito. Tipo, um profissionalismo. Você vai fazer boas amizades. Você vai viver, pertencer a rodas muito legais. Então, foca nisso daí, que vai dar certo. Show de bola. Silvinho, agradecer muito pelo convite. Te dar os parabéns por esse projeto da Moeda, que é fantástico, tá? Moeda com café... podcast A Moeda Imob, trouxe para o nosso mercado, realmente está abrindo portas e abrindo a mente de muitas pessoas, nossa inclusive, hoje de manhã eu estava na academia, na esteira, assistindo seus podcasts, assim, para mim tem sido maravilhoso. Obrigado, velho. Escutar, entender a história de pessoas que a gente conhece, né, de pessoas que a gente vai nos eventos, estão aqui conhece, e tudo mas mais. não sabe a história, né? Exatamente. É legal, né? E estamos extremamente lisonjeados por esse convite. Muito obrigado pela oportunidade que você deu para a gente falar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa empresa. E estamos junto no Café da Rua 5, estamos junto na cervejada. Cerveja eu tô correndo vocês. Então, também não dou conta negócio, não, velho. Tá difícil. Pato que anda com galinha que anda com pato afogado. Tá louco. Mas obrigado. Quem quiser saber quem toma café na xícara dos dois, vai lá no meu Instagram que tá lá, eles falaram. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu demais. Obrigado, mais uma vez, o canal A Moeda é de vocês, é do mercado. Estarei à disposição. Apareceu um projeto novo, chama o Silvinho, chama a Moeda que a gente vai fazer junto. Tamo Show junto. de bola. Muito obrigado a você que chegou até aqui, que acompanhou a gente, que escutou a história, que entendeu a experiência. Gustavo e Diógenes, valeu demais. Se você gostou, pega o aviãozinho aí no Spotify, no YouTube e encaminhe para aquela pessoa que você acha que vai fazer diferença e que vai fazer sentido.
Muito obrigado. O podcast A Moeda Imob está toda quinta-feira às 19 horas no Spotify e no YouTube. Um beijo no seu coração. Até o próximo. Valeu.